Sejam bem-vindos à disciplina de Políticas Públicas e Sociedade. Na aula de hoje, nosso assunto será conceitos fundamentais. Vamos lá? Nesta primeira unidade do material didático da disciplina de Políticas Públicas e Sociedade, faremos uma abordagem de alguns conceitos que consideramos básicos no estudo das políticas públicas e que se constituem em importantes ferramentas para a compreensão dos fenômenos que analisamos constantemente nos processos de administração na esfera pública. Atualmente, como nosso cenário político e social está em ebulição, é fundamental dominarmos os conceitos explorados nesta disciplina, para termos capacidade de analisar os fenômenos sociopolíticos que se apresentam à nossa observação na vida diária. Ainda para você, estudante de tecnologia em gestão pública, estes conceitos são extremamente importantes para a evolução do curso, oportunizando articular análises realizadas com as demais disciplinas a serem estudadas. A disciplina Políticas Públicas e Sociedade, que estamos iniciando, se interessa, em grande medida, por esses acontecimentos diários que são alvo atual de discussão que permeia a nossa sociedade. Os conceitos fundamentais, nós iniciaremos essa disciplina com um aprofundamento moderado, ou seja, sem que nos debrucemos na obra clássica dos principais formuladores dos conceitos relacionados a políticas públicas. Vale ressaltar que muitos destes conceitos, e principalmente a concepção das políticas públicas, varia de acordo com os autores e muitas vezes depende das suas determinações éticas e conforme a sua orientação política. Em síntese, trabalharemos aqui os conceitos norteadores, que serão chaves para a compreensão de processos, mas não necessariamente verdades definitivas quanto ao entendimento das dinâmicas que constituem a vida social e para a compreensão das possibilidades de sua administração. Estes conceitos encontram-se devidamente referenciados no material didático da disciplina e estarão sistematizados de forma sintetizada nesta aula. Não deixe de conferir. O primeiro conceito que nós iremos trabalhar é o de sociedade. A palavra sociedade vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros. A sociedade ela pode ser definida como um cenário contextualizado no qual se processam relações entre indivíduos ou grupos regidas por regras e instituições. Essas instituições estabelecem os papéis sociais, ou seja, um manual de conduta a ser seguido por cada indivíduo em cada contexto social específico. Ocorre assim: a modelagem do comportamento do indivíduo e da coletividade, indicando então o que podemos ou não podemos fazer em determinado contexto social. Assim, a sociedade se refere à interação organizada entre indivíduos e ou grupos. O segundo conceito se refere a instituições sociais. No conceito anterior de sociedade, falamos que as relações entre indivíduos são regidas por regras ou instituições. A origem das instituições sociais tem relação direta com as disputas pelo controle de recursos sociais, importantes para a coesão e reprodução de uma dada sociedade. Em outras palavras, na base de qualquer instituição estão conflitos em torno de recursos relevantes. Esses recursos eles podem ser materiais, como a terra e o alimento, ou imateriais, como o poder e o prestígio. Sua importância para a sociedade e o grau em que os indivíduos desejam controlá-los depende dos valores de cada tipo de sociedade. Alguns exemplos de instituições sociais são as religiões, as formas de divisão do trabalho e de distribuição da propriedade, e mesmo as línguas, como também o são as leis e o Estado contemporâneo. Desta forma, as instituições sociais são norteadoras dos comportamentos individuais e coletivos,
e estabelecem os limites e possibilidades destes comportamentos. O terceiro conceito se refere à política. Política consiste em uma ordem específica de relações e interações sociais. É uma subteia da sociedade, na qual se processam os conflitos relativos à apropriação e ao controle dos recursos sociais relevantes, especialmente o poder. Política, portanto, é, antes de tudo, um conceito que se refere especificamente a um conjunto particular de interações, diretamente relacionadas à distribuição do poder nas relações sociais, atravessando diversas instituições. O quarto conceito é exatamente o de poder. O poder social, ele é descrito por Stopino, em 1983, como uma relação entre pessoas, derivada da capacidade de um homem ou grupo de determinar intencional ou interessadamente o comportamento de outros homens. Podemos dizer que ter poder é ter influência, ter domínio sobre algo ou alguém. Para explicar essa relação de dominação de influência, o Max Weber estabelece 3 razões que justificam a dominação, existindo, portanto, 3 fundamentos da legitimidade de poder. O primeiro deles é o poder tradicional, que o patriarca ou o senhor de terras exercia. É a autoridade do passado eterno, isto é, dos costumes santificados pela validez imemorial e pelo hábito enraizado nos homens de respeitá-lo. O segundo poder é o poder carismático, a autoridade que se funda em dons pessoais e extraordinários do indivíduo, ou seja, o seu carisma. A devoção e confiança estritamente pessoais, depositadas em alguém que se singulariza por qualidades prodigiosas, por heroísmo ou por outras qualidades exemplares que fazem dele o chefe. O terceiro é o poder racional legal. É a autoridade que se impõe em razão da legalidade, em razão da crença ou da validez de um estatuto legal e de uma competência positiva, fundada em regras racionalmente estabelecidas, ou, em outros termos, a autoridade fundada na obediência, que reconhece obrigações conforme o estatuto estabelecido. As sociedades complexas ocidentais enquadram-se neste último tipo. O poder político é um fenômeno social e encontra-se disseminado na sociedade, em doses diferentes, nas diversas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Mas é no Estado, uma instituição muito particular, que ele está concentrado em alta medida. Então, nosso quinto conceito é exatamente o de Estado. Com relação ao conceito de Estado, temos teorias variadas. No entanto, para o momento, o que precisamos lembrar está no seguinte: o Estado moderno constitui-se em um mediador civilizador, uma instituição que ordena a vida social e política nos territórios, assumindo funções de regulação social e de provisão de bens públicos. A sua configuração mais antiga é o Estado monárquico, o qual vai, pelo processo de burocratização, transformar-se no Estado que conhecemos hoje. É chamado de Estado de Direito, na medida em que esse Estado tem leis, e não na vontade do governante, o fundamento da sua autoridade. O Estado, ele tem monopólio do exercício legítimo da violência, ou seja, só ele pode usar de certo grau de violência contra os indivíduos, o que o distingue de outras organizações que pratiquem violência, como algumas organizações detentoras de poder bélico, é a legitimidade. Esta legitimidade do Estado emana do consentimento, da autorização que o povo lhe concede para governar a todos, prevenindo e regulando conflitos e provendo bens e serviços para a população. O nosso sexto conceito é relacionado ao governo, esta capacidade de governar.
Consiste na direção que é dada ao Estado por aqueles grupos que assumem o seu poder. De forma coloquial, podemos dizer que o governo é a organização, que é a autoridade governante de uma unidade política, com o poder de regrar uma sociedade política, ou o aparato pelo qual o corpo governante funciona e exerce autoridade. Então, entramos numa subetapa. São as correntes teóricas, o liberalismo e o marxismo. As duas correntes teóricas que vamos ver agora se afirmam ao longo do século XIX, buscando explicar as relações entre Estado e mercado nas sociedades capitalistas e propondo formas mais justas de organização da sociedade. Ambas formam-se combatendo ideias e a ordem prevalecente à sua época, ou seja, o século XIX. Então, entramos novamente em conceitos. O conceito 7 se relaciona ao liberalismo. O liberalismo ele nasceu com base no pensamento de filósofos ingleses e franceses nos séculos XVI e XVII, entre eles John Locke, Adam Smith, David Ricardo, Voltaire e Montesquieu. O liberalismo iria se opor ao poder absoluto exercido pelas monarquias hereditárias da Europa, que invocavam o direito divino como fonte de sua legitimidade. Para o liberalismo, todos os indivíduos são iguais por natureza e igualmente portadores de direitos naturais, dos quais eles não podem, sob nenhuma hipótese, abdicar: os direitos à liberdade e à propriedade. O 8º conceito se relaciona ao marxismo. O marxismo, por sua vez, faria a crítica da sociedade burguesa e da ordem liberal vigentes no século XIX, a partir da produção de Karl Marx. Para Karl Marx, a história não seria uma mera sucessão temporal de fatos e formas de uma organização social, mas teria um motor: a luta pelas classes, que a conduziria a um determinado desfecho. As classes sociais são um conceito-chave do pensamento marxista. Essas classes são identificadas e definidas pela inserção dos indivíduos no processo produtivo. Em cada período da história, as classes fundamentais de uma sociedade seriam aquelas que são ligadas diretamente ao modo de produção dominante. O conceito de modo de produção, central na periodização marxista da história da humanidade, iria resultar na combinação de dois fatores: as forças produtivas, isto é, o trabalho humano, mais os meios de produção, como as terras, as máquinas e equipamentos e tecnologias empregadas, e as relações de produção que se estabelecem entre as diferentes classes sociais e que envolvem, ainda hoje, a propriedade sobre os fatores de produção e sobre o produto do trabalho e o mando e controle sobre o processo de produção. Então, fazendo uma breve revisão, nessa videoaula nós falamos sobre os conceitos fundamentais para políticas públicas e sociedade. Retomando brevemente os conceitos aprendidos durante esta aula, nós vimos: a sociedade se refere à interação organizada entre indivíduos e ou grupos. As instituições sociais são instituições norteadoras dos comportamentos individuais e coletivos e estabelecem os limites e possibilidades desses comportamentos. A política é um comportamento particular de interações, diretamente relacionadas à distribuição do poder nas relações sociais, atravessando diversas instituições. O poder é entendido como ter influência, ter domínio sobre algo ou alguém, enquanto o Estado é uma instituição que ordena a vida social e política nos territórios, assumindo funções de regulação social e de provisão de bens públicos. E ainda o governo, que consiste na direção que é dada ao Estado por aqueles grupos que assumem o poder. Você viu ainda
duas correntes teóricas, e ambas formaram-se combatendo ideias e a ordem prevalecente à tua época, o liberalismo e o marxismo no século XIX. Para uma boa compreensão, fixação dos conceitos básicos nesta unidade, você deve ler o material didático impresso, assim como conferir os materiais obrigatórios disponíveis na plataforma para executar as atividades propostas. Na próxima aula, vamos dar início a outra unidade de estudo e nos aprofundaremos ainda mais. Bons estudos!